Olá, eu sou a doutora Olicélia Poncioni, sou médica psiquiatra, atuo há mais de 30 anos aqui em Cuiabá e hoje nós vamos fazer mais uma aula do projeto Plenamente, que é uma iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento suicida, como lidar. Então, quando a gente fala em suicídio, é um tema que fica assim bastante nublado, porque a gente está falando de morte, a gente está falando um tema bastante relevante, mas que tem muita teoria e muita coisa ao redor que faz com que as pessoas não falem, não perguntem e nem toquem no assunto. Só que essa atitude, ela faz com que as pessoas cometam suicídio. Por quê? Porque se você não pergunta, se você não fala, você não pode ajudar. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre as doenças que envolvem aí nesse processo do suicídio. E antes de mais nada, eu quero falar para vocês sobre o que é o conceito de saúde, porque nós vamos estar falando em doenças. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que saúde é um estado completo de bem-estar físico, social, mental. E não é somente a ausência de afecções, de enfermidades, de doença. Então, o fato de você não ter uma doença não significa que você tenha saúde. Muitas vezes existem problemas, existem fatores que estão interferindo no seu dia a dia e que acaba por contribuir para um adoecimento. E a gente não pode deixar de falar que o transtorno mental, ele é uma doença extremamente grave. Todas as doenças que caracterizam transtornos mentais, e a maioria delas estão envolvidas com o ato do suicídio. Vamos aqui falar o que é o conceito do suicídio. A palavra suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo, de tirar a própria vida. O prefixo sui, ele significa de si mesmo, e cadere, de matar. Então, suicídio, né, que é uma palavra complexa, ou seja, ela significa matar a si mesmo. E todos nós sabemos o que é isso, mas é importante a gente falar o conceito. Sempre que ocorre um suicídio, ele não aparece assim, normalmente de uma hora para outra na vida da pessoa. Então, existe um comportamento suicida, existe um contínuo. Então, o que é esse comportamento suicida que a gente está falando agora? É o ato pelo qual o indivíduo ele causa lesão em si ou qualquer que seja o grau de intenção. Então, assim, o comportamento suicida não precisa necessariamente a pessoa praticar um ato que irá levá-la à morte. Para nós psiquiatras, basta a intenção, independente do grau de intenção. Então, o pensamento da pessoa, ele vale muito mais. A intenção dela, não importa se ela tomou um comprimido de aspirina para morrer, sabendo, óbvio, que um comprimido de aspirina não vai matar. Ou que ela cometeu qualquer tipo de ato que não levaria ao suicídio. A gente vê muita gente falar, não queria morrer porque se quisesse teria usado tal e tal método. Gente, isso não importa, tá? O que importa verdadeiramente é o motivo, é o pensamento da pessoa de não ver mais nenhum tipo de solução para o seu problema, e a única forma que ela encontra de solução é tirar a própria vida. Então, esse grau de intenção é que importa para nós psiquiatras, né? É isso que a gente sempre fala nos consultórios e nas palestras. E dependendo do que o paciente comete, que ele faz, às vezes ele toma um comprimido, um Rivotril, alguma coisa que teoricamente não vai levá-lo à morte, mas isso aí é um pedido de ajuda, tá? Então, nenhuma pessoa que está tentando suicídio ou que tentou suicídio, ela está querendo chamar atenção. Muito pelo contrário, ela está pedindo ajuda. Ela está num nível de adoecimento tão intenso que ela não vê mais o que fazer da vida dela, entendeu? Então, assim, ela é um grau tão grave na doença, ela está tão no fundo do poço, por assim dizer, que ela não vê saída, ela não encontra solução. E a única solução que ela encontra, talvez para aliviar aquela dor, aquele sentimento, ou para resolver aquele problema, é o suicídio.
Esse comportamento suicida que eu estou falando para vocês, ele é classificado em 3 categorias diferentes. E quais são essas categorias? A gente fala que ele é um contínuo, né? Ele começa com uma ideia, a pessoa começa a pensar, nossa, eu não sirvo para nada, parece que não vai ter solução ao meu problema, eu não consigo encontrar, então assim, acho que a única forma que eu teria de resolver esse problema seria morrendo, ou se eu morresse, resolveria o problema. Então, esse pensamentozinho, ele brota na cabeça da pessoa. Então, essa seria a primeira classificação, é o pensamento. Passa pela mente da pessoa que se ele morresse, resolveria aquele determinado problema. O segundo passo que a pessoa dá é a pesquisa, é ela ir atrás, buscar de que forma morrer, de repente, de que forma morrer mais rápido, ou de que forma morrer sem dor, e aí ela vai lá e tenta suicídio. Então ela planeja, é o planejamento. A pessoa vai, busca, pesquisa na internet, às vezes compra, vai atrás do método e tenta o suicídio. Então isso aí faz parte do comportamento suicida, mesmo que, claro, a tentativa não vá ao ato consumado. E o terceiro passo dessa classificação é o ato do suicídio consumado, ou seja, é a morte. É quando a pessoa consegue realmente acabar com a própria vida, ela consegue se matar, né? Então são 3 passos nesse comportamento suicida, essa classificação, que importa para nós. É o pensamento, a ideação, tá? O segundo é a tentativa, é extremamente importante. E o terceiro é o ato em si consumado, que não tem mais o que fazer. A gente vê assim que num desses extremos, como eu expliquei para vocês, ele é um contínuo, começa com o pensamento. E vai crescendo, vai tomando corpo, vai caminhando, né, na mente da pessoa, ela vai ficando desiludida e ela vai atrás de coisas, ela pesquisa, ela começa a ver, ela compra, escreve cartas e daí a pouco ela acaba por tentar o suicídio e algumas vezes consegue, dependendo do método, consegue. Então, esse pensamento é um pensamento de autodestruição, né? E nenhuma pessoa que pensa em suicídio ou que tenta o suicídio está chamando atenção, gente. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Todas as vezes que uma pessoa estiver pensando em suicídio ou que ela tentou suicídio, seja por ameaça, por gestos, uma briga, às vezes a pessoa acaba falando, a gente precisa valorizar, né? Porque isso aí significa que a pessoa já está com o pensamento, que é o primeiro passo para a pessoa suicidar, né? A gente vê que muitas vezes os médicos que atendem, principalmente em pronto atendimento, qualquer médico em rede pública, policlínica, UPA, enfim, quando a pessoa procura o médico e ela está extremamente desiludida, ou ela pensou em suicídio, ela tentou suicídio, muitas vezes o médico não tem coragem de falar abertamente com aquela pessoa sobre o suicídio. Ou a própria equipe do hospital. Por que que não tem coragem? Porque não tem preparo, porque não sabe o que fazer se a pessoa disser que sim, que pensa em suicídio. Então, durante uma consulta médica, se o médico perguntar para a pessoa se ela está pensando em suicídio e ela disser sim, ele não sabe o que fazer com aquela informação. Por quê? Porque não tem essa capacitação, não tem essa informação. Às vezes a gente não tem locais para onde encaminhar essa pessoa, ele não vai saber de que forma tratar, o que usar, o que fazer. E às vezes, pelo medo de não saber o que fazer, muitas vezes não pergunta, né? E passa batido. Então, é muito importante em todas as consultas, né, que a pessoa passe por um atendimento, que ela fale desse pensamento e que o médico procure, a equipe procure para que possa ajudar essa pessoa. Por quê? Porque o número de suicídio que a gente tem é extremamente alto. Os dados da Organização Mundial de Saúde, eles nos mostram que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. Veja bem, eu disse segundos, tá? A cada 40 segundos, ao redor do mundo, uma pessoa suicida. E essas pessoas
que morrem, normalmente elas pediram ajuda, normalmente elas foram a um pronto atendimento, elas buscaram algum tipo de atendimento, ou elas falaram com alguns familiares, com algumas pessoas, porém elas não foram ouvidas, né? No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa suicida. Isso é muito, gente. Cerca de 1 milhão de pessoas morrem por suicídio, assim, todos os anos no mundo. É um número extremamente alto, é alarmante. E veja bem que esses dados são de 2016. Nós não temos esses dados hoje compilados em 2025. São dados de quase 10 anos atrás, né? Por quê? Porque normalmente a Organização Mundial de Saúde ela faz esse compilamento de dados, essa somatória ou essa pesquisa de tempos em tempos, né? E a gente lembra bem que por volta de 2020, 2022, enfim, 23, a gente teve a pandemia. E a Organização Mundial de Saúde, todos os órgãos de saúde ficaram voltados para tratar a Covid, né? Para vacina, para medicação, tentando estudar, liberar estudos, ver qual medicamento sairia, né, para poder tratar a Covid. E com isso, esses dados não foram atualizados. Então, hoje, o dado que a gente tem é de que a cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo por suicídio. E esse dado é de 2016, antes da pandemia. Provavelmente, esse número hoje é um número muito maior, né? Os números estão por sair aí e a gente vai ter em breve, acho que um número muito, muito, muito mais alarmante do que esse que a gente vê. Então, enquanto a gente está aqui falando, já tem alguns minutos de palestra, algumas pessoas já morreram, já suicidaram ao redor do mundo. E cerca de 15 a 25% das pessoas que tentam suicídio, elas cometem uma nova tentativa no ano seguinte. Veja bem, eu estou falando que 25% das pessoas que tentaram o ano passado, elas vão novamente tentar esse ano. E 10% dessas pessoas que tentaram o ano passado, elas conseguem se matar, né? Infelizmente. Então, são números assim muito grandes, são números alarmantes, né? E qual é a doença que mais é responsável por esse suicídio? O transtorno depressivo. Então, 70% das pessoas que suicidam, elas têm depressão grave, de uma forma ou de outra, um transtorno depressivo. Geralmente um transtorno de humor, mas o mais comum é o transtorno depressivo. E metade desses 70% aí que tem depressão e que tentam suicídio, já haviam tentado antes. Então, assim, a depressão ela é uma doença extremamente grave, porque ela é altamente relacionada ao suicídio. Os outros 30% ficam aí por conta de dependência química, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, outras causas, outras doenças que podem estar envolvendo os outros 30%, mas 70% é por conta da depressão. Dessas pessoas que suicidam, do total de 100%, 96,8% dessas pessoas, quase 100%, elas sofrem de algum transtorno mental. Isso não significa que todo mundo que tem transtorno mental vai morrer por suicídio, mas significa que as pessoas que suicidaram, quase 100% delas apresentam um transtorno mental. Por isso que é muito importante isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre alguns temas, falando sobre o suicídio e indo atrás de fatores que podem levar ao suicídio, que é assim, dentro dos transtornos mentais, para a gente que trabalha com isso, é a pior parte, né? Porque é quando a gente perde uma pessoa, ou você perde um parente, um amigo, enfim, é a morte daquela pessoa. E outro fato importante é que a relação que a gente tem é de 1 para 6. Então, para cada pessoa que suicida, nós temos no mínimo 6 pessoas ao redor com sofrimento intenso. Elas vão, muitas vezes, deixar de trabalhar, elas são afetadas de uma forma muito intensa, né? Pessoas próximas, sejam amigos,
parentes, quem convive ali, pessoas do trabalho, do dia a dia. Então, no mínimo, para cada pessoa que suicida, 6 pessoas são afetadas diretamente. E isso tem um impacto muito grande social, econômico. Por quê? Porque diretamente essas pessoas sofrem de maneira muito intensa. E a gente sabe assim que, no mínimo, entre essas 6 pessoas são as que mais diretamente são afetadas porque estão ali perto. Mas foi feito um estudo e a média de pessoas atingidas ao redor de uma pessoa que suicida é de 135. Então, para cada pessoa que suicida, 135 pessoas que a conhecem são impactadas com essa notícia. Impactadas de várias formas, né? Ou acabam também pensando em suicídio, desenvolvem um transtorno, enfim, há um impacto muito grande social, né? Então, para cada suicídio que existe, 25 pessoas pensam e tentam. Por isso que, assim, há um consenso de que a gente não deve ficar divulgando suicídio. A imprensa não tem que divulgar, porque o risco de outras pessoas suicidarem quando elas ouvem que alguém suicidou, como a depressão é uma doença extremamente grave e tá, assim, quase que uma pandemia no mundo, a gente sabe que para cada pessoa que suicida, outras 25 pensam ou tentam. Então, acaba estimulando de uma forma muito ruim quando se divulga que uma pessoa morreu por suicídio e até a forma do suicídio. Evita-se divulgar esses dados, né? Sempre que acontece, a menos que seja um fato assim, onde realmente não tem jeito. A pessoa morreu porque pulou de uma sacada, mas a maioria dos casos de suicídio, eles não são divulgados pela mídia, justamente por isso, né? E a gente sabe que dentro daquele contínuo que eu falei para vocês, né, o número de pessoas afetadas por este contínuo no mundo é em torno de 108 milhões de pessoas. Então, desde o pensamento, a tentativa e até o ato consumado em si, há uma quantidade aí em torno de 108 milhões de pessoas. Então, a gente sabe assim, quando a gente fala em pandemia, Covid, a gente viu falar de uma doença generalizada que afetou o mundo inteiro. Mas é algo que a gente viu, paralisou a economia, enfim, foi um impacto muito grande na sociedade. Mas a gente tem que ver que esses dados que a gente tem e que são de 2016, eles têm um impacto muito grande. Eu trabalho num hospital público, né? Eu faço avaliações, visitas, e eu estou lá praticamente 3, 4 anos, que é o HMC, o Hospital Municipal de Cuiabá. E todos os dias eu atendo, pelo menos lá, eu faço avaliação em 2, 3 tentativas de suicídio. Todos os dias, pelo menos 2 pessoas tentam suicídio e vão até lá. Isso foi aumentando ao longo do tempo. Eu fui percebendo que esse número de tentativas de suicídio aumentou cada vez mais. E foi algo que me incomodou bastante, porque a gente sabe assim que os dados são bem abaixo do que é real. Então, o que chega para mim lá é um número muito pequeno das pessoas que pensaram no suicídio, né? Então, eu fui atrás de respostas, eu quis saber quantas pessoas suicidaram em Cuiabá no ano passado, no ano de 2024. Já que o número de tentativas estava tão alto, com certeza o número de suicídio estava alto. E como não tem uma divulgação, eu quis ir atrás desses dados. E a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é a delegacia que atende essas mortes violentas, lá eu encontrei esses dados. Então, o que foi que eu observei olhando os dados que eles me passaram? Nos últimos 5 anos, que a gente tem aí de 2019, 20, 21, 22, até agora, que nós temos esses dados até 2024, 1/3 das mortes violentas que ocorrem, né, entre homicídio e suicídio, ocorre por suicídio. Ou seja, para dizer para vocês assim, no ano de 2024, em Cuiabá, nós tivemos 141 casos de homicídios. Em contrapartida, tivemos 68 casos de suicídio. Veja bem, 141 homicídio para 68 suicídio. Em 2023, no ano anterior, a gente teve mais ou menos a mesma coisa, 139 casos de homicídio para 75 casos de suicídio.
E somando esses números aí, eu cheguei nesse dado que 33,3% das mortes que a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa atende entre homicídio e suicídio ocorre por suicídio. Então, 1/3. É um número muito grande, né? No estado de Mato Grosso, o ano de 2024, foram notificados 336 suicídios, né? A gente sabe que é subnotificado, porque assim, esses casos de suicídio que entraram nessa conta aqui são aqueles que claramente foram declarados como suicídio, mas tem muitos casos, às vezes, de acidente, que as pessoas se jogam na frente do carro, que provocam um acidente, que a gente atende muito paciente que fala que saiu de casa dirigindo ou pilotando uma moto, ou a pé mesmo e se jogou na frente de um carro. Esse aí, muitas vezes, ele não é computado como suicídio, né? Ele é computado como uma morte por um politraumatismo, traumatismo craniano, enfim. É uma causa de trauma que levou a pessoa à morte. Mas por trás desse trauma está o suicídio, né? Só que não tem como notificar isso aí como suicídio no pronto-socorro, por exemplo, quando a pessoa chega lá acidentada, politraumatizada. E como eu disse para vocês, desses casos que a gente vê no atendimento de hospital, o doutor Botega e colaboradores na Unicamp, eles fizeram uma avaliação e o que eles viram no pronto-socorro em Campinas, né? De cada paciente que chegava no atendimento na emergência, 17 pacientes tinham pensado, 5 pacientes planejaram, 3 tentaram suicídio e apenas 1 foi para emergência. Então, de cada paciente que a gente atende na emergência, mais 2 tentaram suicídio. São 3 tentativas, uma só vai para o hospital. Nem todos vão. Então, mesmo esse número sendo extremamente grande, ele ainda é um número subnotificado, né? Então, 17 pessoas pensam, 5 planejam, 3 pessoas tentam e apenas uma chega na emergência. Então, hoje eu falo para vocês assim, eu atendo em média 2, 3 tentativas de suicídio na emergência do hospital. Dessas 2, 3 tentativas que eu atendo, pelo menos mais 2 ou 3 vezes tentaram em Cuiabá e não chegaram, né? Pelo menos lá no hospital onde a gente trabalha. Então, gente, o suicídio ele é caracterizado como a tentativa de suicídio, o suicídio, né, como uma emergência psiquiátrica. É algo que a gente tem que fazer e atender urgentemente, internar essa pessoa, cuidar dela, não liberar enquanto houver um risco, né? E essa emergência psiquiátrica, ela vai chegar nas nossas portas de entrada, dos pronto-atendimentos, pronto-socorro, UPA, hospital geral, onde tem, e os médicos têm que estar preparados para fazer esse atendimento. Então, a gente fala que o suicídio é um problema de saúde pública. Por isso que esses dados que eu peguei, eu estou levando eles para a Assembleia Legislativa, né, para cá, para essa casa, para a gente apresentar para os deputados e para a Câmara de Vereadores, para que a partir daí comece a aparecer algum tipo de política pública para poder atender essa população que sofre e sofre calada. A relação de suicídio homem-mulher. Existem estudos que mostram pra gente que mais mulheres tentam suicídio, tá? 69% nesse caso todo aí de um total de 48.204 tentativas que foi feito esse estudo, de 2011, como eu disse para vocês, até 2016, 69% foram mulheres, 31% foram homens em tentativas. Porém, homens morrem mais, tá? Então, nesse estudo também foi feita uma avaliação dos casos de suicídio. De 62.804 mortes por suicídio, 79% eram homens e 21% mulheres. Então, assim, resumindo, mulher tenta mais, homem morre mais. Por quê? Porque os homens, geralmente, quando eles tentam suicídio, é de uma forma mais letal, mais fatal. As mulheres, muitas vezes, elas tentam de formas que não chegam ao ato em si. Ainda bem, né? Porque elas tentam mais, então era para morrer muito mais mulheres. E existem grupos que são fatores que são de risco, né? A gente sabe que a área da saúde é um grupo de risco. Os médicos, principalmente, porque eles estão ali, tem tido muito caso de suicídio entre estudantes de medicina, médicos e pessoas da área da saúde,
chega a ser 5 vezes maior do que a população geral, porque tem acesso a meios mais letais e sabe de que forma morrer. Outra população que também está sendo muito afetada e que tem um alto índice de tentativas e de morte por suicídio são os indígenas, tá? Indígenas, presidiários, moradores de rua, por conta da vulnerabilidade, eles têm um risco de 2 a 7 vezes maiores do que o restante da população de suicídio. Outro grupo também são os LGBTQIA+, os que são transexuais e que têm uma outra forma de agir, né? Ou se identificam de outra forma sexual. Então, toda essa população do LGBTQIA+, eles têm 5 vezes mais chance de cometer o suicídio comparado aos héteros. Então, os homossexuais cometem mais suicídio, gente. Nós estamos falando de morte, tá? De grupo de risco de morte. Talvez até pela própria discriminação que eles sofrem, pelos traumas, pelas vivências. Então, é um número muito grande também da nossa população afetada, né? No Brasil, a gente tem que 3,8 homens para cada mulher. É o número de suicídio. E tem outros grupos aí que a gente tem visto que é vulnerável, né? E que também é um risco para o suicídio, que tem aparecido muitos casos, que são os idosos, né? Então a gente tem visto, e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia divulgou alguns dados aí pra gente de grupos que são vulneráveis, né? Então tem os idosos, que é um grupo altamente vulnerável, os jovens, o número maior de suicídio está no grupo de jovens entre 15 e 29 anos, é a primeira causa de morte, né? É o acidente de trânsito, seguido vem o suicídio, tá? Muitas vezes em decorrência da dependência química, da depressão, né? Então, os jovens são altamente vulneráveis e o número de suicídio é muito grande entre esses jovens de 15 a 29 anos, né? Foi feito um estudo e mais ou menos 1/3 dos jovens que foram entrevistados, eles não acreditam que depressão é uma doença, infelizmente. Apesar deles estarem ali com sintomas e terem a doença, eles não acreditam que a depressão é uma doença. 36% deles afirmaram que não falariam para a família, que eles estão pensando em suicídio. 56% não falariam na escola nem no trabalho. Por quê? Por conta do preconceito que eles poderiam sofrer ali. Então, vejam bem, mais da metade das pessoas que pensam suicídio, eles não falam. Eles não falam pelo medo do preconceito, pelo medo do que vão pensar de mim, né? E geralmente o preconceito é maior entre os homens. Os homens, apesar deles morrerem mais, eles são mais preconceituosos em relação ao tema suicídio do que as mulheres. E eles, portanto, eles ficam mais vulneráveis, né? Os idosos, então, a gente tem uma taxa de que entre 65 e 70 anos de idade, o número de suicídio cresceu muito nesses pacientes, nessas pessoas. Por quê? Por conta da depressão. Então, muitas vezes ele está ali, ele aposentou, os filhos saíram, enfim, a pessoa vai ficando sozinha, morreu seu cônjuge, o par, a pessoa mora sozinha, às vezes ela acaba se envolvendo numa dependência química, no álcool, e 70% das pessoas nessa fase de vida pensam, né, e muitas vezes até cometem um suicídio. Então, o número está muito, muito alto nessa população de idosos. E é muito importante a gente ficar atento aos sinais. Muitas vezes, eles não dão sinais, assim, da própria depressão. Às vezes é um isolamento, não quer sair, eles ficam mais sozinhos em casa, né? Às vezes eles queixam uma falta de energia, apatia, não quer fazer as coisas, enfim. E acabam não falando mesmo que estão com depressão. Esse dado já é mais recente, é de 2014, né? Então, assim, profissões vulneráveis, lembrando aí para vocês, profissões que podem e que cometem mais suicídio. Médicos e profissionais da área da saúde, policiais e bombeiros, a gente tem um número muito grande de suicídio e tentativa de suicídio entre essa nossa classe trabalhadora. Por quê? Porque eles têm a arma na mão, né? Os agricultores e fazendeiros, porque têm acesso a métodos, né, como os venenos que eles trabalham ali na fazenda.
e que são altamente lesivos, né? E as pessoas que estão envolvidas em atividades florestais também, além do fazendeiro, quem trabalha ali em fazenda. Grupos vulneráveis, então a gente hoje fala muito nos imigrantes. Os imigrantes, as pessoas que têm vindo de outros países e que estão aí à mercê, às vezes na rua, não conseguem emprego, é uma língua diferente. Então eles também estão emergindo como um grupo vulnerável para tentativas de suicídio, né? O LGBT que a gente já falou, pessoas privadas de liberdade que estão presas, né? Muitas vezes elas não acham outra saída ali, tem muito índice de suicídio nas cadeias, a população indígena, jovens e idosos. Então, assim, isso aí é um sinal de alerta, gente. O suicídio precisa ser olhado com mais cuidado, né? Precisa ser olhado com mais carinho, porque esse número de jovens entre 15 e 29 anos é um número alarmante também, né? As pessoas nessa idade, eles estão muito mais vulneráveis do que numa idade de um adulto numa fase com mais maturidade, né? Estima-se que até 2000, na época, né, estimava-se que até 2020 haveria um aumento de 50% de mortes por suicídio. Isso, gente, não se contava com uma pandemia em 2021, 22, né? É um dado importante de falar aqui que, por exemplo, a pandemia, no ano da pandemia em si, houve até uma diminuição do suicídio. 5 países que foram feitos esses estudos diminuiu. Por quê? Na pandemia a gente tinha medo de morrer. Todo mundo tinha medo de morrer. Isso aí acabou levando a uma diminuição na contagem de suicídio. Mas, logo em seguida, veio um boom, um aumento muito grande, porque houve um aumento dos transtornos mentais, da depressão, da ansiedade, a dependência química, que aconteceu um aumento muito grande no período de pandemia. Então, já estimava que em 2020 fosse um aumento muito grande e após a pandemia, então, esse aumento foi muito maior. As pessoas que tentam suicídio, elas dão sinais. E quais são esses sinais para que a gente possa ajudar? Muitas vezes a gente vê agora nas redes sociais algumas postagens, algumas coisas negativas relacionadas ao suicídio, ou coisas mostrando que não tem saída. Eles têm fala tipo assim, não aguento mais, eu tô cansado, eu não quero dar trabalho para minha família, eu tô dando muito trabalho para as pessoas. Outra fala muito comum que a gente vê, eu quero dormir para sempre, né? Então, essa questão, eu quero dormir para sempre, ou eu quero um remédio para eu dormir e resolver o meu problema, é uma fala que geralmente eu falo para o paciente, tá, e o que que... Então, você está pensando em suicídio? Ele fala, não estou pensando em suicídio. Tá, mas o que que é dormir para sempre? O que que seria dormir para resolver o seu problema? Se você estiver acordado, você consegue resolver o problema, mas se estiver dormindo, não, né? Então, a gente vê vários sinais de falas, tá? Muita gente escreve cartas, deixa coisas anotadas. A gente sabe que 9 em cada 10 pessoas que suicidam, elas pediram ajuda de alguma forma. E essa fala, muitas vezes, é uma forma de pedir ajuda. Então, esses sinais, quando você vê uma pessoa com depressão, mais isolada, mais quieta no canto, não quer sair, não quer fazer as coisas que ela fazia antes, recusando os convites, deixando de se cuidar, essa pessoa pode estar com uma depressão. E claro, a depressão é a principal responsável pelo suicídio. É muito importante ir atrás, perguntar, conversar, se perguntar para a pessoa mesmo, você está pensando em morrer, em suicídio, e a pessoa disser que sim, aí você tem que ajudar de alguma forma, porque existe tratamento, né? E quais são os tratamentos que a gente tem? A gente tem remédio, gente, que age no pensamento suicida. Nós temos medicamentos hoje, inclusive injetáveis, que têm uma ação imediata e que atua no pensamento suicida, na depressão grave com ideação suicida. Tem indicação formal, liberado pela Anvisa e é usado no mundo inteiro para tratar esse pensamento suicida e esse risco de morte. Então, uma depressão grave com pensamento suicida, a gente consegue tirar rapidamente com medicamento injetável, mas também tem medicamentos orais, né? Tem comprimidos. E até que o comprimido faça efeito, a gente pode utilizar desses medicamentos injetáveis. Ou tem já fabricado um spray nasal, né? Que é o mesmo medicamento injetável que a Janssen fabricou um sprayzinho nasal que a gente utiliza, né?
basta procurar um médico psiquiatra e conversar com ele, falar desses pensamentos para que ele possa prescrever esse medicamento para você, né? Então, além de ter que tratar a doença de base, a dependência química, a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, enfim, tratamento existe. A psicoterapia precisa muito ser acompanhado por psicólogo, né? E o mais importante é buscar ajuda. Então, assim, o que é mito e o que é verdade em relação ao tratamento? A gente vê muita gente falar que não quer ir no psiquiatra, por quê? Porque o remédio pode. Ah, eu vou ficar dependente desse remédio pro resto da vida. Isso é um mito, tá? Muitas vezes a pessoa tá tomando a medicação e ela fica ali parecendo que ela é dependente do remédio porque ela não tomou na dose ideal, na dose adequada e nem no tempo adequado, ou seja, não fez um tratamento adequado, ficou tomando uma subdose e quando o remédio fez um efeito ali, não tratou adequadamente, volta a ter os sintomas. Tem uma etapa de tratamento que é muito importante a gente seguir e depois fazer toda a manutenção. Então, o tratamento de depressão, ele dura em torno de 1 ano e meio a 2 anos, né? Então, assim, esses remédios que tratam transtorno depressivo e outros transtornos, eles não causam dependência. Qual é o remédio que causa dependência? Benzodiazepínico, que é o Rivotril, diazepam, clonazepam, né, o Lexotan. Outro remédio que causa dependência são os medicamentos que as pessoas utilizam para o sono, o Zolpidem. E falando em Zolpidem aqui, é muito importante eu falar para vocês que esse medicamento, além dele ser um medicamento deletérico para o cérebro, ele mata células, ele causa lesão cerebral, as pessoas que fazem uso do Zolpidem para dormir, elas podem sofrer de um transtorno do sono, tá? Uma parassonia que a gente chama, né? Então a pessoa tem ali um sonambulismo. E outro dia eu tive o atendimento de uma paciente no HMC que o marido dela pegou ela pulando na sacada, se enforcando no próprio apartamento. E ela não tinha história nenhuma de depressão, de nenhum outro transtorno. E eu conversando com ela lá, o que havia acontecido? Uma amiga dela suicidou uma semana atrás, ela estava pensando naquela amiga e muito triste, ela não conseguia dormir por conta da morte da amiga, ela tomou um Zolpidem e foi dormir. Só que nesse sonambulismo, e por conta do suicídio da amiga, enfim, ela pegou uma corda e amarrou na sacada e amarrou no pescoço. O marido chegou, viu que ela levantou, foi atrás, acabou pegando ela, se enforcando. Mas ela não tinha depressão, ela não tinha ideação suicida, ela não tinha nenhum transtorno mental. Esse fato ocorreu especificamente em função do uso do Zolpidem, né? O Rivotril é outro que as pessoas tomam para dormir e que dá dependência. Então, isso é verdade, tá? E outra verdade muito importante e que vocês precisam levar é que os transtornos mentais têm tratamento. A grande maioria dos transtornos mentais você recebe alta, toma medicamento por um tempo determinado e a grande maioria tem cura. Então, por exemplo, grande parte dos pacientes com depressão tem cura. É só fazer o tratamento adequado no tempo adequado. Se está no estado grave, a gente tem eletroconvulsoterapia, que tira o paciente do estado grave, a gente tem medicamento injetável, enfim, tem muita coisa que pode ser feita. O importante é buscar ajuda, tá? Mito, só louco vai para o psiquiatra. Não, a gente não tem paciente louco no nosso consultório e muito pouco, tá? Então, quem vai para o psiquiatra normalmente tem depressão, tem ansiedade, tem outros transtornos mentais. Mas o louco mesmo, ele vai lá para o pronto atendimento para emergência, porque ele está em surto psicótico, seria aquele com surto psicótico, claro, falando em loucura, como as pessoas conhecem, né, que é uma pessoa em surto. Então, geralmente a pessoa em surto psicótico, ela vai direto para um pronto atendimento. Normalmente elas não vêm no nosso consultório. Mas tudo bem, doutora, a gente viu esses sinais, e aí, o que eu posso fazer? Né, o paciente eu percebi que o meu amigo tá triste, eu fui conversar com ele teve essas falas que a senhora falou aí, e o que eu posso fazer? A principal coisa é não julgar, tá? Não questionar, não falar para ele que é falta de Deus, que é porque ele não tá fazendo oração, que isso é coisa do demônio, enfim, não usar esse tipo de comentário. Você vai oferecer o seu ombro amigo, você vai ouvir essa pessoa. Às vezes um abraço cura, gente. Às vezes um abraço é o suficiente para vocês tirarem uma pessoa do caminho da morte, do suicídio.
Mas é um ouvir com atenção, é você olhar ao redor, ver se tem alguém ali que está com um comportamento diferente, que mudou o comportamento, seja no seu trabalho, em casa, em qualquer lugar, observou, vai conversar com essa pessoa. Mas quando você vai conversar, você tem que falar e ouvir realmente com atenção. A pessoa tem que entender que você está interessado em ajudar. Não é só perguntar por perguntar. A partir do momento em que você percebeu, leva para um atendimento médico. Leva para um pronto atendimento, um posto de saúde, enfim, uma UPA, principalmente um atendimento de emergência, tá? Porque quando a pessoa fala, é porque ela já tem algum plano ali na cabeça dela muitas vezes. Ela pode até não ter comprado, não ter ido atrás do plano, mas ela já pensou de que forma morrer. Então, acolher essa pessoa é o mais importante. Abraçar, ouvir, estimular ela a buscar ajuda. Fala para a pessoa, olha, você precisa de uma ajuda especializada. Eu vou com você, vamos, eu te levo. Quer que eu marque? Eu vou marcar uma consulta. E a partir daquele momento, você não deixa mais a pessoa sozinha, tá? Por quê? Procura levar ela até a casa dela, fala, olha, eu preciso conversar com alguém da sua casa que possa ficar de olho em você, que possa te ajudar, quem você confia que eu posso falar. E conversar de uma forma assim, muito sincera com a pessoa, que existe tratamento, existem formas de ir atrás de terapias, de medicamentos, inclusive injetáveis. Outra coisa importante é não discriminar o transtorno mental, o uso de medicamentos, falar para a pessoa que psiquiatra é coisa de louco, que ela não precisa do medicamento, que psicólogo também não é necessário, porque é extremamente necessário psicólogo e psiquiatra nesse tratamento, né? Então, a partir desse momento, tenta agendar uma consulta, tenta levar a pessoa para buscar ajuda. É muito importante se ouvir com atenção, né? Então, o que a gente não pode fazer? Não julga, tá? Não questiona, não faça comentários que você vai levar a pessoa para um lugar pior do que o que ela já está. Pensa bem, ela já está num lugar assim, o pior possível, no fundo do poço. E se você fizer algum tipo de comentário que é falta de fé, que é falta de Deus, ou que a pessoa tem tudo, ela é uma pessoa bem de vida, não precisa daquilo ali, não está ajudando em nada, tá? A forma de você ajudar é você dizer, tá, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento, eu sei que você está sofrendo muito e eu tô aqui para te ajudar. E oferecer o seu ombro amigo, dar o seu abraço, oferecer o seu apoio e levar esta pessoa para buscar ajuda, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa palestra, tá? Qualquer dúvida pode procurar a gente aqui nos comentários para a gente responder e eu fico à disposição para responder a vocês que mandarem alguma pergunta. E agradeço muito a atenção de vocês. Eu sei que é um tema extremamente pesado, mas é muito importante a gente falar, e não só falar no Setembro Amarelo, a gente precisa conversar sobre o suicídio durante todos os meses do ano, porque o suicídio acontece todo dia, né? A tentativa de suicídio acontece todo dia. Não é um tema muito bom de falar, mas é um tema necessário. Então, eu quero agradecer a todos vocês por estarem comigo até aqui e me oferecer para ajudar de alguma forma se alguém estiver precisando. Muito obrigada.